Fala, turma, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou abordar um tema que parece que os colegas da regularização de imóveis rurais é o que mais desperta dificuldade, principalmente para quem está começando, tá? Captação de cliente. Tá tendo problema com captar cliente? Às vezes está começando, não sabe nem por onde começar. Vou dar umas dicas para vocês agora, tá bom? É muito importante primeiro a gente entender que o mundo mudou. Hoje, anúncios faz parte da captação de cliente, tá? Agora, você vai anunciar anúncios pela internet, tá? Antigamente, a gente precisava de um espaço físico, era a melhor estratégia para captar cliente. Eu mesmo, eu montei meu escritório na frente de um cartório de registro de imóveis. Era dali que meu cliente saía e sabia da demanda, né? E já nos procurava. Isso foi bacana, sabe? Eu passei muito tempo na frente de um escritório até chegar a pandemia. A hora que chegou a pandemia, as coisas mudaram. Até os proprietários de imóveis rurais, hoje eles estão preferindo esse atendimento online, sabe? Apesar de tem uns que ainda é meio veaco, você tem espaço físico e tal. Hoje, depois que mudou para essa nova metodologia aí de pós-pandemia, né? O digital aí, o online ganhou mais força. Então, para mim, quando eu fui trabalhar nessa época, eu fechei o escritório. Era uma época ali que a gente não podia praticamente trabalhar na época. Ficou uns meses ali, né? Que a gente era praticamente tinha cidade, você não podia andar na rua, sabe? Então o que eu fiz? Naquela época eu fechei o escritório e fui para dentro de casa. E o que eu descobri dentro de casa? Que eu não precisava mais de espaço físico. Mas para mim era fácil falar. É fácil falar isso aí. Eu já estava há anos no mercado, eu já tinha uma carteira de cliente muito boa. Então eles me procuravam, os próprios clientes indicam para outros, e eu nem tinha escritório, no meu escritório ainda não era no digital, eu ainda não estava dentro das redes sociais, sabe? Mas para mim não atrapalhou não. E ficou muito melhor. Por quê? Porque o escritório com espaço físico, quem tem sabe. Tem dia que você passa o dia inteiro atendendo clientes, você não consegue produzir. Então, para mim, ficou muito melhor. Minha despesa caiu, minhas receitas aumentaram e minha qualidade de vida também aumentou muito, sabe? Aí, durante esse tempo, eu vi a necessidade de estar nas redes sociais, de estar na internet, né? E a gente foi aprendendo um pouco mais, principalmente sobre essa parte de anúncio, que é hoje a melhor maneira de captar cliente, tá? Os clientes estão na internet, eles veem isso, tá? Agora, como é que faz isso? Primeiro, eu fazer anúncio, você tem que ter um público-alvo. Você não pode sair fazendo anúncio na internet. Você tem que ter um público definido. É o chamado avatar, né, que eles falam. É, é o chamado seu cliente ideal. Você tem que saber quem que é seu cliente ideal. Muitos pensam na regularização de imóvel que o melhor cliente é o proprietário de imóvel rural. Aí vai o primeiro negócio. Não é, tá? O seu principal cliente na regularização de imóveis rurais, ele é quem está comprando um imóvel rural. Por quê? Deixa eu te explicar. O proprietário, ele tem um imóvel, o imóvel é matriculado em cartório, tá? Quando o imóvel não tem matrícula em cartório, aí é diferente. Depois eu vou te explicar por quê. Quando o imóvel é matriculado, ele você vai ver, ninguém vai chegar dentro do escritório te pedindo um GEL, te pedindo um CCIR, te pedindo um TR. Não é isso que ele quer. Se ele está pedindo para você o gel, é porque ele tem alguma demanda ali, sabe? Quando que se pede gel hoje? Eu vou comprar uma propriedade rural. Para mim fazer a transmissão para o meu nome, hoje, de acordo com a lei, se a propriedade for acima de 25 hectares, vamos supor que seja, eu sou obrigado a fazer o georreferenciamento. O proprietário do imóvel rural, ele não faz o georreferenciamento por precaução, ele não é precavido, sabe? Ele só vai fazer porque ele está precisando daquilo para alguma demanda. E qual que é a demanda, por exemplo, do GEL? A maioria é por conta de transferência de imóvel. Só que quem sabe, até sobre contratos de compra e venda, sabe que eu vou vender uma área. A responsabilidade pela transmissão do imóvel, os custos pela transmissão desse imóvel, é por conta do comprador. Entendeu por que o seu cliente de imóveis matriculados, aonde está o dinheiro, não é com o proprietário de imóvel rural, é com o comprador de propriedade de imóvel rural. Então você anota isso daí. Cliente número 1,
compradores de imóveis rurais, tá? Nesse tema, hoje no vídeo, eu vou abordar apenas propriedades rurais. Eu vou fazer depois um vídeo para propriedade urbana. Ah, Pablo, mas eu só trabalho com propriedade rural, os vídeos não vai servir para mim. Ah, é? Se eu fosse você, eu começava a pensar em trabalhar com urbano também, tá? A estrutura é a mesma, a metodologia é muito parecida, sabe? E o segredo de captar cliente também está aí, na quantidade de serviço que você oferta. Quanto mais serviço você oferta, mais sucesso você vai ter no seu escritório, tá bom? Vamos lá para o segundo tópico, então. Anotou esse cliente, compradores de imóvel rural. É esse que vai te dar dinheiro mesmo, porque o serviço, como o GEL já é um serviço caro, né, a averbação dele e tudo. Vamos lá para o segundo tipo de cliente. É o cliente... Antes disso eu vou falar uma coisa. Ah, você não falou de TR, CCIR. Cara, é porque isso daí é só vocês verem o preço de mercado. Não é assim um serviço que você ganha, que se paga bem, né, nesse trecho. A gente hoje, por exemplo, eu não ofereço, mas ofereço, mas não faço, né? A gente tem parceiros que fazem, sabe? O ITR, ele é interessante a longo prazo, quando você constrói uma carteira de clientes. Eu conheço escritórios que fazem 2.000, 3.000 CCIRs aí por ano. Chega na época de setembro aí, né? Que é a época eu tô falando CCIR, perdão, ITR, tá? CCIR geralmente, as pessoas, tem uns escritórios que até cobram para emitir, mas é coisa de R$ 20 ali, é só digitar ali o CPF, o número ali do cadastro do imóvel no INCRA, né? E o município você consegue emitir ali a taxa, dá para o pessoal pagar. Tem alguns eu nem cobrava. Principalmente quando era velho. O velho chegava no meu escritório e eu tenho um fraco pra velho, sabe? Eu gosto de ajudar, eu não sei, eu gosto daquele cheirinho de rosas, de alfazema que eles têm. Pra mim, velho me quebra, sabe? Então tinha muitos senhores que chegavam, né? Às vezes ia fazer alguma coisa no cartório, precisava do CCIR, eu emitia ali pra ele de graça, sabe? Ainda dava um café pra ele lá. Mas, então, é serviços ali que, CCIR, por exemplo, não sei ali se vai te dar algum resultado, sabe? Talvez o CCIR você pode usar ele muito como aproximação do cliente. Chega na época, ó, tá na época do cliente, você manda mensagem para seus clientes, né? Ó, tá na época do CCIR. Quer que eu emita aqui para vocês? Isso é muito legal, vai criar uma conexão, o cara vai te lembrar quando ele precisar, ou quando alguém precisar, ele vai te indicar, sabe? A melhor indicação é a do seu cliente satisfeito. Pega essa visão, tá bom? Outro, ITR, como eu estava falando, o interessante é o volume. A partir do momento ali que você tem 2.000, 3.000 clientes já cadastrados e consegue, aí você tem que fazer um trabalho também aí que entra o CCIR que eu estava te falando, entendeu? O CCIR é a porta de entrada para o ITR. Deu agosto, saiu o CCIR, sempre sai antes, né? Faz o contato do seu cliente, ó, eu vou emitir, quanto que é? Não é nada não, tá? Agora, já anuncia o ITR na próxima. Por quê? Na próxima você já faz o ITR, aí sim você cobra, né? Então o CCIR é uma boa porta de entrada para o ITR, sabe? É aquela puxada de assunto, vamos puxar assunto para vender no outro mês, sabe? É para isso que serve o CCIR. O ITR no volume é muito interessante. Isso aí para quem está começando, abraça ITR, tá? Eu já não faço porque a gente já tem outras coisas, mas é muito interessante. Eu fazia quando estava começando, sabe? Me dava um retorno, a cada ano ia dando mais, porque conforme eu ia pegando clientes ao longo do ano, no outro ano, ITR neles, né? A gente tinha até um volume bacana, sabe, de ITR. Não era difícil, os dados ficavam gravados, né? Estou falando da época digital, que eu comecei a fazer esse ITR na época que era formulário. Então a gente ia nas papelarias, tinha um formulário, então a gente ia para a máquina da datilografia, e ficava lá digitando os ITRs na época, sabe? Depois tinha que levar para a Receita Federal, aquela época era mais trabalhosa. Aí depois veio eles nos disquetes, né? A gente fazia o ITR no disquete, ia na Receita Federal, igual o imposto de renda também era feito naquela época. A gente fazia, gravava num disquete, era primeiro disquete, aquele disquetão, eu não sei quantas polegadas que tem aquele trem, e a gente ia com ela impressa, né? E com o disquete, a gente levava na Receita Federal. Eu lembro de uma época que a gente entregava, tinha uma outra época que era a gente mesmo que inseria. A gente ia na Receita Federal, pelo menos aonde eu atuava, que era em Cuiabá, no Mato Grosso, nessa época, tinha computadores que a gente mesmo inseria os dados e fazia o envio. Aí depois surgiu a internet e aí a coisa facilitou mais, né? Ficou bem melhor de trabalhar, sabe? Mas o ITR para quem está começando, despreza não. É muito interessante, tá? Agora vamos para outro tipo de cliente, outro tipo de público. Anotou compradores de área, né?
O proprietário de imóvel, o que você vai oferecer? Aí tem mais essa. O que você vai oferecer para o comprador de área? O comprador de área, a melhor coisa para você oferecer para ele é a assessoria. É claro, precisou do gel, você vai cobrar. É uma proposta ali, você tem que coloca o gel, fez o gel, vai ter que atualizar o CCIR, né? Você vai ter que atualizar o cadastro dele no SNCR, você vai ter que atualizar o ITR, é normal, atualiza-se também o CAR, se ele tiver, né? Isso aí você vai ter que fazer, então você já coloca uma proposta. Mas o que mais vende, olha isso aqui, anota isso daí, nunca se esqueça disso que eu vou te falar. Você sempre lembra disso. O melhor produto para vender para o comprador de um imóvel chama-se assessoria. Facilidade. O comprador, a hora que ele vai, eu vou pro cartório, putz, aqueles caras pedem coisa demais, não pede, né? O cartório é o melhor órgão para se trabalhar. Né? A gente tem metodologia, a gente tem padrão, é só você ir em qualquer cartório, olha, eu preciso fazer isso, eles vão te passar uma relação do documento, eles passam até os modelos de requerimento, declaração de acesso, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo que a declaração de acesso mudou agora, né? Ela está meio diferente, sabe? Ficou até um pouco mais, aquilo ali era usado para fazer cálculos, né? Ficou até um pouco mais caro, atenção nisso aí, tá? Então, o produto que você deve vender não é o georreferenciamento, não é o CCIR no ITR. O produto que você tem que vender, sabendo dessa necessidade, que o cara tem interesse em fazer isso daí apenas para transferir para o nome, é esse. É facilidade. O senhor descansa lá que eu vou cuidar direitinho para o senhor. A única tarefa sua vai ser me pagar e depois vir assinar, quando precisar, né? O restante você deixa comigo. É isso que o seu cliente quiser. O seu cliente não tem paciência, entendeu? É mais ou menos igual eu. Eu não atuo aí na área ambiental só com CAR, sabe? Tem outros, por exemplo, processo de licenciamento ambiental, eu não atuo. Mas eu tenho profissionais ao meu lado. Eu tenho uma profissional que a gente faz loteamentos também, né? A gente mexe com essa parte. E eu tenho uma profissional, ela é sensacional. Ela é muito boa nessa parte ambiental, sabe? E ela, por ser técnica, quando eu vou conversar com ela sobre o projeto, e ela me explica, não, Paulo, é porque a lei é assim, tal, tal. A hora que ela tá explicando aquilo ali, né, eu só fico na cabeça, né? Tá bom, quanto é que é? Quanto é que é? Quanto tempo demora? Na minha cabeça, a única coisa que eu quero saber é isso, porque eu não tenho paciência para ficar lidando com aquele assunto que eu não entendo. É a mesma coisa do seu cliente. O seu cliente, ele não quer saber, ele não entende. Então, quando você começa a falar de uma maneira muito técnica para ele se perde. O que ele está interessado mesmo é só alguém que cuide para ele, que ele vai dormir sossegado e resolve o problema para ele. Por isso que o melhor produto para você vender é isso, é assessoria, tá? Não se engane, se vocês estão fazendo aí, já quem faz anúncio, está fazendo anúncio de georreferenciamento, de CCIR, TR, é bom ter, sabe? Deixa ali no espaço, mas o produto principal chama-se assessoria, tá? É vender facilidade, é cuidar da documentação do seu cliente, é deixar seu cliente tranquilo. É isso, você vai vender mais tempo para o seu cliente, entendeu? O seu cliente não entende muito bem dessas coisas. Essas coisas, dependendo, quem não sabe fazer, é um negócio muito complicado, é burocrático que eles falam, né? Agora, para quem já sabe fazer, isso aí é só seguir o padrão, não tem muito erro não, tá? Então, cliente, comprador, principal produto, assessoria, vamos para outro tipo de cliente, o proprietário do imóvel rural. O proprietário do imóvel rural, ele vai te procurar, aí que eu entro, tal do GEL não vende, CCIR não vende, ITR vende, aquele anual, né? Agora, tem uma CAR, ele vai precisar, principalmente se ele não tem, mas fez uma vez, depois só se tiver alguma atualização, né? Mas o proprietário de imóvel rural tem alguns tipos de serviços que é voltado para o proprietário, tá bom? Quando escrituras, essas coisas de transmissão, esse tipo de assessoria, é para compradores. Agora, para proprietários de imóveis rurais, tá? CAR, mas vai ser num primeiro momento, não vai ser um serviço recorrente. E outra, desmembramentos. Desmembramentos, talvez unificações, sabe? Hoje, a gente, para fazer desmembramento, é questão de elaboração de mapa e memorial, inventários, sabe? Se faz muito para proprietários. É aí que o proprietário de imóvel vai te procurar. Às vezes vende um pedaço, então ele precisa desmembrar o imóvel
para deixar a matrícula individualizada para quem comprou fazer a transmissão, sabe? Quando está vendendo imóvel, presta atenção, desmembrado. Em sua totalidade, aí entra. Aí seu cliente é o comprador, tá bom? Que tem que fazer a transmissão. Outro, às vezes ele precisa, ó, aí que eu falo para você de leque de cliente. Tem muito proprietário de imóvel rural que às vezes precisa fazer um mapa da área, precisa fazer o próprio desmembramento ou uma demarcação. Eu quero separar meus pastos. Acontece isso muito largo. A gente faz trabalho de divisão de pastos, sabe? E faz a demarcação em campo para eles fazer a cerca, sabe? É esse tipo de cliente que é o tipo de produto que o proprietário de imóvel precisa. Então, o que você vai fazer de anúncio para esse proprietário? A mesma coisa que eu te falei. Para ele já é desmembramento, para ele já é inventário, para ele já é, ó, presta atenção, de imóveis com documento, tá? Para ele já é divisão de pasto, CAR, ITR é todo ano, tá bom? CCIR também, mas como eu te falei, pega leva no CCIR que ele vai te ajudar pro ITR, tá? Então, você entendendo isso, vai ficar mais fácil você fazer os anúncios. E para imóveis não documentados, que não tem matrícula em cartório, aí o seu cliente também é um proprietário de imóvel rural e o produto que você vai oferecer para ele é a regularização do imóvel dele. Através do quê? Cada caso é um caso. Vai ter uns que vai ser para uso capião, vai ser uns que tá, por exemplo, imóveis inseridos em gleba pública. É só você fazer o GEL, o CAR, o cadastro no PGT. É mais simples, sabe? Às vezes, outro tipo de serviço que proprietário de imóveis sem documentação aí vai ter, depois dependendo da data ali, quem não tem matrícula também tem CCIR-TR, tá? Então dá para você ofertar esse tipo de serviço para ele também. Né? O CAR, como eu já falei também, aí é meio parecido já com o proprietário de imóvel rural. A única diferença é apenas a distinção do produto que você vai oferecer. Para os que tem matrícula, é aquilo que eu te falei, inventário, desmembramentos, divisão de pasto, CAR e ITR todo ano. E para imóveis que não tem matrícula, aí é a regularização, aí vem uso capião, porque vai fazer inventário para imóvel que não tem documento. Cara, não tem por que fazer inventário de imóvel sem documento. É muito melhor você fazer a titulação já em nome dos atuais proprietários, né? Ou seja, dos filhos, tá? Então não faz muito sentido você colocar isso no inventário, né? Tem uns que fazem, mas tudo bem, né? Cada um com o profissional, cada um com o seu trabalho, mas não sei se é de bom tom isso aí, não sei se precisa, se é necessário, tá bom? Ô, gente, então vamos lá. Por que eu tô falando isso daí para vocês? Porque, com base nisso daí, ele vai facilitar a você fazer os anúncios, tá bom? Anúncio, ele tem que ser direto. O anúncio, ele precisa atingir um público, tá? Eu não vou falar sobre anúncio, sobre como fazer anúncios hoje, tá? Mas eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazer anúncios. Vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber que na hora de for fazer o anúncio, vocês têm que... É mais eficiente vocês já ter esse cliente definido, sabe? E saber o que você vai ofertar para ele. O vídeo hoje foi para isso. Vocês saber o que ofertar para esse cliente e saber quem quer ser o cliente. Você vai notar que quando eu fazer o vídeo sobre como fazer anúncio, você vai notar, tem o chamado tráfego pago. O tráfego pago é pagar o anúncio. Sabe? É a hora que você bota dinheiro no negócio para o seu anúncio atingir o público que você quer. Se você não tem o cliente definido, um exemplo, para que você vai oferecer uso capião ou regularização de área pelo PGT para cara que tem imóvel matriculado? Não faz sentido. Para que você vai oferecer? Outro exemplo, para que você vai oferecer assessoria de, vamos imaginar, desmembramento de um imóvel para quem não tem um imóvel rural? Para quê? Para que você vai oferecer? Agora eu vou até dar um exemplo fora do mercado. Para que você vai oferecer doce para um diabético, por exemplo? Para que você vai oferecer um jaleco? Vamos imaginar que você tem uma empresa de venda de jalecos. Para que você vai fazer campanha de venda de jalecos
para um advogado, por exemplo? Não faz sentido, sabe? Então, o público, o seu produto, na hora que você fazer o anúncio, ele tem que ser voltado para um tipo de público. Você entendeu? É isso que é interessante, você saber o seu produto, definir o seu produto e saber para que cliente que você vai ofertar. Por quê? Porque se você sair fazendo anúncio aí para qualquer um, joga aí no Instagram e bota anúncio para correr aí, cara, você vai gastar um dinheiro e seu anúncio ele vai chegar para uma pessoa que não é seu cliente. No anúncio você vai ver lá que a gente tem faixa etária para decidir, para definir, né, a idade deles, profissão, então regiões, a gente consegue trabalhar até na região. Ah, eu quero só em determinadas cidades, em determinado estado, apenas em tais cidades. Você consegue. Ah, eu quero fazer anúncio apenas para advogados. Você consegue, sabe? Você tem, e gasta muito menos. Porque não adianta seu anúncio chegar em pessoas que não vão comprar de você, sabe? Então, fazer essa captação ela é muito interessante. Ô, gente, acho que vocês já entenderam mais ou menos o produto, né? E olha, o que eu falei aqui é raso, né? É claro que é muito mais amplo, mas eu acho que isso daí vai dar um direcionamento para vocês. Fica muito mais fácil vocês atacar quando você sabe para quem ofertar isso daí e o que ofertar, entendeu? Olha, não se esqueça dessa parte que eu te falei, ela é muito importante, tá? Oferecer facilidade, oferecer assessoria, sabe? Oferecer tranquilidade para o seu cliente. Você vai resolver tudo e vai deixar ele quietinho lá na propriedade dele produzindo. Você vai cuidar de tudo para ele. Isso é o serviço que mais vende, tá bom? Ah, mas eu só quero fazer gel. Beleza, você vai fazer o gel, ele vai pegar esse gel e ele vai contratar outro profissional para terminar o serviço para ele. Depois ele não volta mais no você. A solução você tem que entregar ela completa, tá bom? Isso daí já pensando aí no futuro, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que com essa dica vocês façam a captação de muitos clientes, tá? Estejam e tenham muito sucesso na vida profissional de vocês, viu? Que Deus abençoe. E eu esqueci da dica mais importante. Agora que eu fui lembrar. Orar. Orar também vai ajudar muito, viu, gente? Deus abençoa muito quem confia, sabe? Então, pede ajuda para Deus. Ô, Senhor, me ajuda a captar clientes. Ajuda, sempre ajuda, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe vocês, tudo de bom.